bem com vocês? Eu sou a Josi do Eu Leio Você e hoje nós vamos ter uma tag aqui no canal. E a tag Eu Nunca, que eu catei lá do grupo da Gisele Souza e que eu não sei de onde ela catou, só sei que eu catei dela, mas então não tem como dizer o precursor da tag aqui pra vocês. Mas enfim, segue o fluxo. A tag consiste de algumas perguntas, iniciando como Eu Nunca, mais a pergunta, e ao decorrer dela a gente vai conversando sobre os livros, tá bom? Como assim a pessoa, ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ela precisou de uma ajuda aqui da produção, né, produção? Dá oi, produção. E aí, gente? Tudo bem? Vamos começar então? Primeira pergunta. Eu nunca me apaixonei por um personagem literário. Gente, quem nunca se apaixonou por um personagem literário, que atire a primeira pedra. Todo mundo se apaixona por personagem literário. Eu, particularmente, me apaixono por cada um do último livro que eu li, entendeu? Então, pra mim, todos os personagens literários são os meus crushes. Mas como o meu primeiro personagem de paixão que eu amei de verdade, assim, que impactou meu coração, foi Break, de Pecaminoso, que é da Gisele Souza. Esse livro aqui é um dos meus livros favoritos na vida. E eu amo o Break aqui. Aqui a gente vai conhecer um CEO muito do filho da mãe, né? O cara que é aquele... não posso xingar. Aquele... O cara que é tipo gostosão mesmo, e ele é o presidente da sua empresa, só que ele é uma pessoa muito assim, fechada, ele não deixa as pessoas se aproximarem. Então, particularmente, ele meio que é temeroso em relação, ele transmite o temor para as pessoas. E a gente vai ter a nossa protagonista que começa a trabalhar pra ele e ele fica meio que encantado, e no início do livro ele já é meio assim, meio que é dominador, e ele fala assim, eu quero você e em tantos dias você vai me ter, é um negócio desse aí. E a gente vai ter aqui esses personagens nesse contexto de briga de gato-cachorro, pega um, pega outro. E é uma história bem legal porque não inclui só o Break, a história do Break não é só o Break e a Isabela, a gente também tem a história do casal coadjuvante da história, e isso que deixa o livro diferenciado e isso que me fez apaixonar por essa história. Eu nunca sonhei que estava vivendo em uma história do livro. Gente, eu sempre me imagino na história dos livros, né? Não tem como. Tipo assim, eu tenho que, se a mocinha tá pegando aquele cara maravilhoso, eu tenho que ser eu naquela história. Mas um livro que eu li recentemente, que eu me vi na história, eu acho que é por eu conhecer o lugar, né? A história se baseou na Ilha Grande, Novamente Você, de Juliana Parrini. Por ser situado lá na Ilha Grande, um lugar que eu conheço, que eu sou super apaixonada, eu praticamente me vi lá, naquele lugar, vivendo aquela história. E aqui a gente vai ter um casal que foram casados, Maria Rita e o Léo. Eles foram casados há muito tempo atrás, só que devido a um acontecimento, Maria Rita ela resolve largar tudo, sair da ilha e abandonar o seu marido e sua família e viver a vida no exterior. Só que acho que 10 anos depois ela volta apenas com uma mala e um salto de 10 centímetros, assim, super diferente, com dinheiro, super arrogante devido a um segredo, que é um acontecimento que acontece com ela lá no exterior. E esses dois meio que não conseguem ficar no mesmo ambiente sem brigar, vão redescobrindo o amor, aquela paixão entre descobrir que nem tudo foi perdido. E essa história aqui é muito legal porque a Juliana ela expressa bem, ela descreve bem a ilha, os lugares, os pontos turísticos, e por eu conhecer aquele lugar eu me vi nessa história, eu fiquei bem encantada. Eu nunca chorei lendo um livro. Gente, quem nunca chorou lendo livro? Eu acho que eu choro com todos os livros que eu leio. Tem uma cena dramática, tem uma coisa, uma briguinha, eu vou lá e choro. Só que assim, dentre todos os livros que eu realmente abri o berreiro, o último que eu li e que foi bem assim, de chorar mesmo, foi Mil Beijos de Garoto.
Aqui a gente vai conhecer a história da Pop, que quando ela ainda era criança, ela ganhou um pote da sua avó com um pote cheio de coraçõezinhos, com a missão de colecionar beijos. Beijos esses que fizessem seu coração explodir de uma forma que fosse aquele beijo, sabe? Que fosse marcado. E só que Ron chega na cidade também ainda criança e os dois pegam uma amizade bem bacana, sabe? Uma amizade inocente, uma amizade verdadeira e que prevalece. Só que essa amizade com o tempo vai se transformando em algo mais, pelo menos para Ron. Ron vai vendo que Pop não é muito mais do que uma melhor amiga para ele. Quando ele descobre que ela tem que sair por aí colecionando beijo na boca, ele fala assim: não, peraí, você vai sair beijando ninguém não. Os únicos que vai te beijar, o único que vai beijar sua boca sou eu. Então peraí, todos os seus 1000 beijos vai ser eu que vou dar. E a história ela vai se desenvolvendo até que chega a parte do drama e a autora ela trata de uma forma tão delicada o enredo da história que faz o seu coração explodir. Se você quiser saber mais sobre ele, tem resenha aqui no canal, só depois ir lá no... Eu vou deixar linkado aqui no box de informações, só correr lá pra conferir mais sobre esse livro. Mas, por favor, leia esse livro aqui, é maravilhoso. Eu nunca leria isso em público. Um livro que você não conseguiria ler em público, seja por fazer chorar ou por ser quente. Gente, eu escolhi um livro que é por ser quente. Porque assim, eu passo a maior parte da minha vida literária lendo em público. Então não tem como, eu sou uma manteiga derretida. Ou eu choro, ou eu caio na gargalhada, enfim. E eu escolhi um livro que, pra poder contar pra vocês um fato que aconteceu comigo. Estava eu lendo Implore e Cite Submeta no ônibus, indo pra Bienal. Só que o ônibus estava meio que vazio. E eu tava no final do ônibus e parou um senhor, assim, do lado da minha poltrona em pé. E eu tava naquela parte bem quente, bem resenha dele aqui no canal também, é um livro bem quente, bem sensual. Pra quem leu sabe que as cenas são bem explícitas, né? Então, eu tava naquela parte em que ele me lambe, ele me chupa, ele não sei o que. E eu, tipo assim, eu não parei de ler. E eu meio que, o cara tava em pé do meu lado e eu tava meio que sentindo que ele realmente estava olhando o livro. Só que eu, tipo, não parei de ler. Eu continuei, até porque eu preciso terminar o livro. Seja onde for, eu só tenho esse tempo durante as minhas viagens ao trabalho, quando eu saio pra poder ler. Eu tenho um tempo muito apertado. E eu tava meio naquela parte bem sensual e daqui a pouco quando eu dou uma espiada pra cima o cara tá meio que vidrado na página e eu não sabia o que fazer, onde enfiar a minha cara. Então é bem complicado porque eu leio muito em trem. Quando eu pego um livro sensual pra ler eu meio que fico envergonhada por ler em público, principalmente quando ele é bem hot. E cada coisa que acontece comigo, gente, eu sou taxada de louca no trem, no ônibus, porque as pessoas olham pra minha cara, tipo assim, tá lendo o livro, tá dando gargalhada, tá lendo o livro, tá chorando, ou quando o trem tá cheio, tá lendo um livro safado, essa garota deve ser pervertida. Acho que pensam isso de mim, meio que assim, né? Isso já aconteceu com vocês? Comentem aqui pra mim saber, porque eu acho que eu não sou a única não, gente. Um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já leu. Gente, tem um monte de livros que todo mundo já leu e eu não. Só olha pra minha estante. A minha estante praticamente inteira tem um monte de livro que eu ainda não li, mas que todo mundo já leu. Só que eu tenho 3 livros que todo mundo já leu. É universalmente assim, conhecido. Praticamente todo mundo que eu conheço leu. Que são Jogos Vorazes, Harry Potter e 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza é inacreditável, gente. Eu ainda não li, também não li Harry Potter. Sou louca pra ler Harry Potter e também não li Jogos Vorazes, que todo mundo já leu também. E 50 Tons de Cinzas é o único que eu tenho na minha estante. Eu ainda não tenho Harry Potter nem Jogos Vorazes. E eu também não tenho aquela ansiedade pra ler 50 Tons de Cinzas, porque eu acho que já decaiu já a sua fase desse livro e assim, o enredo não me atraiu muito na época e nem agora. Eu acho que por ter passado já um tempinho, eu acho que esse livro já meio que esfriou na minha lista literária. E é tanto livro pra ler, gente, que olha, a gente vai deixando os antigos pra mais depois ainda. Então esse é o livro que praticamente todo mundo que eu conheço já leu, menos eu. Eu nunca li algo tão maravilhoso. O seu livro favorito? Ai, gente,
Quem me conhece sabe que o meu livro favorito da vida, o primeiro livro, fala assim, me indica o livro, Jô. O primeiro é o Lado Feio do Amor. Pra todos que eu conheço, o primeiro livro que eu indico, independente do gênero literário que você goste, eu vou indicar o Lado Feio do Amor, porque esse livro aqui é o meu livro preferido da vida. Gente, eu sou apaixonada pelo Miles, eu sou apaixonada pela Tate, eu sou apaixonada pela Colleen Hoover, e eu sou apaixonada por esse livro. Eu acho que de todos até agora que eu já li, esse pra mim é o preferido, da minha estante inteira. É o Lado Feio do Amor. Esse livro aqui é tão maravilhoso, tem uma história tão real, tão viva. Todos os livros da Colleen é assim, mas esse aqui mexeu comigo de uma forma. Eu já li ele 3 vezes, gente. É muito maravilhoso. Aqui a gente vai ter um protagonista marcado por uma tragédia cruel e uma protagonista que está tentando ter um relacionamento com uma pessoa que realmente não quer nada, que só quer sexo e se divertir e nem se divertir, na verdade ele não quer ninguém, né? E eles se conhecem de uma forma tão assim diferente que é o que chama logo a atenção no início do livro. Tem resenha dele aqui também no canal, uma das primeiras resenhas que a gente fez aqui, e esse livro aqui é maravilhoso. Eu nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. Gente, eu trouxe aqui um livro que eu sei que muita gente tem opiniões compartilhadas, né? Eu comecei a ler esse livro, não curti muito, achei totalmente desnecessário uma continuação. Mas tem gente que gostou, então a opinião é igual a religião, cada um tem a sua. E eu tô falando de Depois de Você, que é a história da Lou depois do que acontece no final do Como Eu Era Antes de Você, né? Eu esperava ter uma Lou que superasse o que aconteceu. E não é bem assim. Tipo, a Lou tá muito chata, gente. Ela tá, sei lá, eu não sei descrever, porque vai acontecendo. A Jojo, ela tentou trazer uma vida pra Lou que, sei lá, pode ser que as pessoas não consigam seguir em frente depois, porque foi um baque muito grande, né? Eu entendo isso. A decisão que o Will tomou de acabar com a própria vida daquela forma, e a Lou praticamente totalmente apaixonada por ele, não é qualquer um que consegue seguir em frente. Mas o livro em si me trouxe um cansaço que eu não consegui prosseguir. Eu parei ele 3 vezes, eu acho que eu fiquei quase metade do ano sem ler. Só que eu olhei pra ele e falei assim, não, eu preciso terminar esse livro, porque eu não gosto de ter livros inacabados. Por mais que eu não consiga ler ele naquele momento, eu acho que também tem essa parte de momento também. Eu pego depois ele pra ler e termino. E ele do meio, praticamente assim, quase no final ele dá uma melhoradinha, então foi o que me deu forças pra continuar e terminar. Só que até ele engatar, ele é bem cansativo, bem estressante, bem chato. Então é um livro que eu meio que engatei já quase no final. Mas infelizmente é esse. Eu nunca vou terminar isso. Um livro ou uma série que você abandonou. Gente, como eu acabei de falar, eu não sou de abandonar livro. Nesse momento eu estou estacionada em A Outra História. Eu tinha muita expectativa com esse livro porque essa capa é maravilhosa, linda, eu sou apaixonada por essa capa. E um enredo muito bom. Só que ele é um pouco cansativo de se ler. Aqui a gente vai ter um escritor que ganhou sucesso depois de escrever um livro baseado na sua vida. Só que ele não é escritor, ele apenas escreveu um livro mediante um acontecimento e esse livro bombou, né, em vendas, e agora ele está tentando encontrar inspiração para escrever um segundo livro. Só que ele não é escritor, ele não consegue escrever um segundo livro sem ter um motivo. E ele está viajando, ele ganhou muito dinheiro, muito sucesso com esse seu primeiro livro, e agora ele está há 3 anos sem publicar nada. E ele tá sendo pressionado pela editora, por todo mundo, só que ninguém sabe que ele não consegue escrever porque ele não sabe escrever, ele não tem inspiração. Só que o livro, eu acho que é narrado em terceira pessoa e ele tá bem chato nessa parte. Eu tô quase no meio e o livro não engrena, não acontece nada. E, gente, tem um tempão que eu larguei esse livro e não consigo. Mas eu vou terminar ele. Um dia aí eu termino.
Eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando. Ai, gente, eu adoro quando as pessoas falam do livro de uma forma tão emocionante que me deixa, assim, super curiosa. E assistindo um vídeo da Thaís Emes Lima, ela falou, trouxe uma resenha de Meu Erro. Todo mundo aqui já sabe que eu sou apaixonada por esse livro, tem resenha dele aqui. E quando eu comecei a ler, eu não consegui parar. Eu li esse livro aqui num dia só. E eu fiquei apaixonada pela história. Eu não conhecia a Cíntia, eu não conhecia nada dela, e até porque esse livro aqui é autopublicação, ele não é por editora. E eu imediatamente entrei em contato com ela, falei, Cíntia, pelo amor de Deus, eu quero o seu livro, porque eu tô muito curiosa só de ouvir a resenha da Thaís. E aqui a gente vai ter dois personagens também que sofrem horrores. Aqui a gente vai abordar o tema das drogas de uma forma muito real. A Cíntia, eu brinco com ela, hoje em dia a gente já é meio que íntima, né? Ela é parceira aqui do canal também. Eu brinco com ela, falo que ela é minha Colin Hoover brasileira, porque ela traz uma história tão real pra sua vida que você pensa que você tá lendo a história de um parente seu, ou que você tá ali junto com o protagonista. E a forma que ela lida com o tema, que ela aborda o tema, é tão impressionante que eu fico, meu Deus, cara, eu tô vivendo isso, eu tô ali naquela história. E é uma coisa bem bacana de se ler, gente. Esse livro aqui eu indico pra todo mundo também. Eu nunca faria isso. Um personagem que tomou alguma decisão ou fez coisas que você não concorda ou faria. Gente, tem muita coisa errada que na minha estante que eu não concordo com os personagens fazem, né? Um deles, foi difícil escolher um livro pra essa pergunta, mas infelizmente eu tive que trazer o Will pra responder essa. O que ele faz, gente, não tem perdão. Eu acho que todo mundo, 100% da nação, vai concordar comigo de que mudaria o final desse livro. Uma coisa que eu não faria jamais. Gente, o amor da Lo seria capaz de transformar o pensamento do Will. E se eu fosse mudar esse final, eu mudaria nesse sentido. Os dois mereciam ficar juntos, gente. A Lo é uma pessoa tão assim, tão extrovertida, tão diferente do Will, que eu acho que se acabasse de uma outra forma, se ele não escolhesse tirar a própria vida, seria uma história tão linda, sabe? Tão emocionante. Só que nem tudo é perfeito, nem no mundo literário. Então esse aqui é um livro que eu mudaria. Eu nunca quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de ter lido ou de ler em locais públicos. Gente, eu vou mostrar um livro pra vocês que realmente, sinceramente, eu tenho vergonha de dizer que eu li esse livro. Esse livro aqui, As Sessões Bastidores, é um livro tão ruim, em sentido de ser tão pornográfico, que eu tenho vergonha de mostrar aqui na frente de vocês. Porque assim, existem, claro, pessoas que gostem ou que vão gostar desse livro, só que eu li esse livro aqui e eu não entendi nada. Porque existem livros hot, mas que tem uma história, que tem um conteúdo. Esse aqui praticamente, cara, eles só fazem sexo. E a forma como a autora abordou a sexualidade dos dois, assim, em relação a fazerem isso, é nojento. Porque, tipo, você transar com outra pessoa assistindo, como assim, gente? Isso não existe. Então, é uma coisa assim que, meu Deus, eu não quero. Eu tô até doando esse livro. Alguém quer? Porque eu não quero mais esse livro. Ele é muito nojento em relação a ser explícito demais, entendeu? Então, é um livro que eu tenho vergonha de dizer que eu já li. Eu nunca li algo tão fofo. Um livro que tocou seu coração. Ai, gente, tem tanto livro fofo na minha estante, mas eu queria mostrar pra vocês, para todos os garotos que eu já amei. Esse livro aqui, eu achei tão amorzinho, um livro tão assim, gente, que ele não é só um livro adolescente, ele é um livro pra todas as idades, é tão fofo. Aqui a gente vai ter uma personagem que é apaixonada, só que ela lida com essas paixões, né, de uma forma diferente. Ela escreve cartas pra poder acabar com o relacionamento com a pessoa amada, mas a pessoa amada não sabe. Ela escreve cartas pra essas pessoas, só que ela não envia, sendo que um dia acontece uma coisa e essas cartas são enviadas para os seus respectivos destinatários.
E quando esses meninos descobrem que Lara Jean foi apaixonada ou é apaixonada por eles, uns vêm e tentam mostrar interesse, outros vêm tirar satisfação. E é muito legal a forma como ela vai abordando cada um. E tem dois deles que vai meio que entrar numa briga pelo coração dela. Não digo entrar numa briga, mas ela vai ficar meio que dividida, porque ela é apaixonada por um, só que esse outro meio que vai ganhar espaço na história também. Então é muito fofo de ver essa história acontecer, gente. Eu sou apaixonada por esse livro aqui, indico pra todo mundo. Eu nunca ri tanto. Um livro que te fez rir alto. Ai, gente, é difícil eu ler livro de comédia, mas quando eu leio um livro de comédia, quando eu tenho que indicar um livro de comédia, assim, não é comédia, é um chiclete que eu amei de paixão e eu ri a cada capítulo desse livro, porque ele é bem divertido e a Karina, ela tem esse dom de trazer um livro romântico maravilhoso, mas com aquela toque divertido. Todos os livros dela são maravilhosos. E eu trouxe pra vocês Perdida. Esse livro aqui, gente, é muito, muito bom, porque a gente traz uma protagonista totalmente real, cara. Eu me vi na situação ali, eu me vi nela, porque ela é desastrada, ela é atrapalhada, ela é apaixonante. E essa personagem, esse livro aqui é maravilhoso, porque as situações que acontecem, tipo, você colocar uma pessoa do século XXI no passado, é incrível! Você colocar uma pessoa que tá acostumada à tecnologia, a viver numa era que nem banheiro tinha, imagina, a cena do alface pra mim ficou marcada. Então é um livro que eu ri do início ao fim, chorei também, porque aquele final me deixou meio abalada, mas em relação à comédia, esse livro aqui é maravilhoso. Por favor, leiam. Eu sei que metade do mundo já leu esse livro, mas tem gente que ainda não leu, não conhece. E eu indico, sim, Perdida, pra todo mundo ler. É muito bom, muito bom. Eu nunca teria sobrevivido minha infância sem ter lido esse livro. Eu não teria sobrevivido à minha infância sem ter lido esse livro. Na verdade, eu não tenho nenhum livro aqui pra mostrar, porque eu comecei a ler já depois de velha. Eu comecei a ler na época da faculdade, então eu não tenho nenhum livro que me fez sobreviver à infância. Mas na infância eu curtia muito os gibis da Turma da Mônica. Eu não gostava de ler naquela época, mas os gibis eu gostava de ler, entendeu? Então eu acho que na minha geração meio que as crianças começaram a ler por ali, até porque os livros em si ganharam mais espaço no mundo há pouco tempo. E naquela época, gente, eu sou velha, né? Vamos dizer, eu tenho só essa carinha de novinha. Mas enfim, na minha juventude, na minha adolescência, na minha época de criança, eu gostava mesmo de ler gibis da Turma da Mônica. Eu acho que a maior parte das pessoas nessa faixa etária lia mais gibis da Turma da Mônica, e até hoje eu sou apaixonada pelos gibis da Turma da Mônica. Então foi o que deixou a minha época de infância um pouco mais feliz, né? Acabou a produção? Acabou. Então foi isso, gente. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas dos livros. Todos os livros e as perguntas vão estar aqui linkados no box de informações. Responde também lá nos comentários. As perguntas é bem bacana pra gente meio que conversar um pouquinho sobre os livros, tá? Um beijo pra vocês. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos eles são ligados aqui no box de informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!